dúvidas e perguntas. Estamos começando uma nova etapa. Vamos conseguir estar aqui juntos nesse canal da família com Cláudia Pedralcena, respondendo dúvidas e perguntas. Essas dúvidas vieram após os nossos vídeos, vem aparecendo na nossa bio do Insta. Você pode entrar em contato conosco, inclusive pelo próprio YouTube, ou entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. As perguntas são sempre frequentes, né, dos pais em relação exatamente a esse acreditar, esse crer sobre como, né, e de que forma e por que eu digo que o cérebro da criança especial, ele pode realmente absorver e entender essa condição de obediência. E uma pergunta frequente do nosso canal foi exatamente essa. As perguntas nós resumimos e elas trazem uma condição de dúvida sobre, de fato, o cérebro do nosso filho especial, ele consegue absorver isso? Como? Se as pessoas chamam o cérebro ou o status de diagnóstico de deficiência ou mesmo de transtorno. Eu vou começar explicando que deficiência, como eu falei no nosso vídeo passado, e é interessante que vocês entrem em contato, eu explico muito sobre deficiência no próximo vídeo que virá, e sempre eu tenho falado sobre isso, nunca percam. A deficiência, ela realmente é um abalo, digamos assim, uma alteração ocasionada por questões pré, peri e pós-natais, que podem vir a modificar o padrão e o desempenho cerebral, modificando alterações, criando alterações neurológicas. Então, há uma lesão numa área do cérebro, que pode ser na memória, na inteligência, na atenção, mas nesse caso seria uma lesão extensa, para chegar a ser uma deficiência no sentido de que é possível fazer as coisas com aspectos deficientes. Eu acho que fica mais fácil de entender. Como assim? O cérebro não consegue contemplar e completar as suas ações ou suas funções devidamente. Então, vou dar um exemplo. Uma criança que tem um nível de comprometimento de memória, ela, como não tem o acesso, pense no computador. Eu já falei sobre isso nos nossos vídeos também. Pense no computador. O computador, ele traz em si componentes que, trabalhando em si como se fosse realmente uma estrutura, uma engrenagem, uma depende da outra para que o processamento dos dados aconteçam. Não é diferente do nosso cérebro. Inclusive, é baseado no nosso cérebro tudo isso. Então, digamos que a criança tenha tido uma lesão em área de memória, uma lesão extensa, e tudo que ele recebe, ele não consegue apreender, segurar. O processamento não se dá, os dados não se fixam. Então, todas as vezes que a gente retorna para essa criança, para que ele possa usar os dados, olha o computador, vou lá no arquivo, acho o arquivo, uso o computador, modifico, amplio, tiro, torno a salvar. Toda vez que eu tento acessar esse arquivo que eu passei para essa criança em determinado momento, ele não tem acesso porque existe um rompimento, uma lesão na área da memória. A criança, então, não consegue contemplar o aprendizado. Isso quando é área de memória. Para a gente descobrir o que é isso, é preciso realmente fazer uma avaliação. É preciso que o terapeuta ocupacional, ele observe a criança durante toda a sua trajetória na realização das atividades, para que a gente possa saber exatamente aonde é a lesão daquela criança. Ele pode ter uma lesão na inteligência, na área da inteligência, então ele não consegue pegar os dados mesmo que ele tenha aprendido e fazer as conexões, que é isso que o cérebro faz. Então ele não consegue fazer essas conexões, daí a criança tem dificuldade do processo de absorção e de aprendizado. Mas então, Cláudia, essa é a pergunta. Se eles têm esse processo de deficiência e mesmo no transtorno ele tem uma dificuldade de entender esse processamento, como que ele vai aprender o processo da obediência? Como é que fica tudo isso? Vamos lá, né? Eu sempre tomo divertidamente para que vocês assistam, para que vocês entendam. O nosso cérebro, ele é muito complexo, a gente já sabe disso. Dentro dessa complexidade, ele consegue, através do que hoje se conhece, que se chama de plasticidade cerebral,
através de outras áreas, ele fazer ou realizar funções que foram danificadas. Não cura. Quando a lesão é extensa, ele minimiza. Quando a lesão é mínima, ele consegue se superar. Mas aí vai, no caso, da qualificação dessa lesão. Ela não aumenta. Eu já ouvi isso, engraçado. Uma vez ela não aumenta. Não, gente, ela não aumenta. Mas ela vai prejudicando ao longo do tempo, de acordo com o tamanho dessa lesão, o processo de aprendizagem dessa criança, em autonomia, em AVD, processo de aprendizagem formal, etc, etc, etc. Mas e aí, como é que fica? Bom, dentro de todas essas funções, existe a função executiva. O que é a função executiva? Ela é um organizador. Ela não é uma região, mas ela é uma ação, função executiva, de execução. Ela que vai pegar esses dados e vai transitar por todas essas funções para que a criança, então, possa exercer essa função. E o que é, no caso, a obediência? Tudo começa quando a gente bota o aplicativo do não. Já falei sobre isso. Você quer começar tudo? Vamos fazer o aplicativo do não. Como é que funciona esse aplicativo do não? Na verdade, a gente precisa estabilizar nesse cérebro, acondicionar nesse cérebro as informações que sejam possíveis. Vamos pensar do leve ao mais severo, mas vamos acondicionar todas essas informações. E essa função executiva vai começar a administrar o que ela pode. E o não, ele é um entendimento, digamos, primitivo. Dos mais primitivos, não, sim. Isso existe desde que o mundo é mundo, desde que a gente era lá macaco e tinha rabo, desde que a gente era Neandertal, desde que a evolução do mundo existiu, desde Adão e Eva, desde que a gente era anfíbio. É primitivo? Não. Sim. Porque isso é ruim e isso é bom. E isso vai existir. Eu passei por uma experiência interessante esses dias. A minha irmã, ela comprou um livro, chama-se Manual do Shih Tzu. Ela acabou de adquirir um Shih Tzu, tem um ano e pouco, e ela decidiu que ela vai educar o Shih Tzu dela, né? Melzinha, tão linda. E Melzinha faz ainda algumas coisas que não deve, embora ela não tenha derrubado a árvore de Natal da casa da avó dela, né? Como ela chama. E dentro desse manual, tem exatamente algumas coisas que eu falei, mande pra mim. Aí ela, como assim, mulher? Mandar pra você? Eu preciso do pedaço que ela mandou eu ler. Que é exatamente todo um processo de adestramento do cérebro irracional de um animal a respeito do sim e do não. E ela explicando como deve se fazer para o Shih Tzu não cheirar, ou não pegar, ou não fazer algumas coisas que, por acaso, o patrão não queira. Então, ela ensina uma técnica bem comportamental para que o Shih Tzu, no caso, o manual do Shih Tzu, ou do animal de modo geral, não faça através da repetição de comportamentos do seu tutor. Olha só. Porque o não e o sim é muito primitivo. Então, a lesão que possa existir ou o transtorno não vai impactar com o conhecimento ou o entendimento ou a absorção de uma coisa que parece ruim ou de uma coisa que parece boa. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque a partir do momento que a gente faz essas colocações, que a gente tem essa colocação para os nossos filhos, mostrando que isso é legal e isso não é legal, que é ruim ou é bom, que sim, que não. Qualquer gesto que a gente faça, a criança vai absorver. Porque isso não é só uma questão de inteligência, mas é uma questão de emoção, de reação, de olhar. Qual um dos maiores pesares que a criança especial sente no dia a dia? O olhar do outro sobre ele. Como é que a gente forma a nossa imagem corporal? Através do olhar do outro sobre mim. Como ele me olha? Ele me achou feia? Ele me achou bonita? Ele gostou de mim? Ele não gostou de mim? Acho que ele não foi com a minha cara. E eu acho que eu agradei. Não precisa dizer,
o entendimento do olhar, a subjetividade desse momento faz com que, mesmo a subjetividade, uma subjetividade que a criança entende. A criança, inclusive, percebe quando quando o outro é afetivo e quando não é afetivo. Ela encosta junto das pessoas que são mais afetivas e ela repele as pessoas que às vezes são mais agressivas, digamos assim, ou mais repulsivas. A própria criança, e existe uma frase muito interessante dentro da escola, que a criança, ela cria uma situação evitativa para as crianças que são muito agressivas. Elas não querem aquela criança. E essa criança que porventura seja agressiva por um processo de aprendizagem, ela se sente rejeitada, ela se sente triste. E não entende por que as crianças não querem ficar com ela. Porque não foi ensinado para essa criança o não. Então, quando eu afirmo que a criança especial, ela tem toda a condição no mundo de ser obediente e entender o não, mesmo que ela tenha dificuldades de entender ou ela precise de mais tempo para entender tudo isso, é porque o não e o sim são situações comportamentais primitivas de aceitação ou não, que vem anterior a todo esse processo da inteligência que nós temos hoje. Então, se a criança entende que a permissividade é um sistema de rejeição da criança, um sistema de rejeição do adulto quando ele deixa a criança fazer, é claro que ele vai entender quando existe todo o começo da instalação desse aplicativo do não. E o não, ele é um ganho, é uma riqueza para qualquer ser humano, porque esse não a gente já tem na vida. Quando a gente vai correr, a gente corre atrás dos sims. Então fica a dica. A primeira pergunta: o cérebro da criança o cérebro da criança especial, realmente como ela consegue absorver a obediência? Iniciando pelo processo da instalação do aplicativo do não no cérebro da sua criança. Fica a dica.